Olá pessoal, beleza? Já faz um tempinho que eu não faço vídeos aqui, 2 semanas. Eu tive bastante ocupado esses dias atrás aí. Não deu muito tempo de preparar material para fazer vídeo para vocês. Que não é só chegar gravando, né? A gente tem que preparar o material, tem que estudar e tudo mais, né? Mas eu vou retomar aqui aos poucos e postar bastante dicas para vocês aí. Hoje eu vou falar sobre Swapfile. E antes de começar a falar, eu queria dizer para vocês que não precisa pausar o vídeo para copiar o que eu estou digitando, porque tem um artigo que eu fiz no Medium e vou colocar o link aqui na descrição para vocês, tá? Então vocês podem acompanhar o vídeo para entender mais ou menos e podem acessar o artigo para copiar os comandos lá. O swap file é um arquivo de troca, um arquivo de swap. Quando a gente instala um Linux, normalmente a gente escolhe uma partição para usar como swap. O swap é aquilo que o sistema usa quando a memória está para acabar, ou quando ele está fazendo alguma coisa muito grande que pode comprometer outros processos, ele usa também esse espaço do disco para poder ajudar na memória RAM. Muita gente nem precisa usar a swap, dependendo do tanto de memória que tem, dependendo do uso que a pessoa faz, muita gente nem usa. E tem muitas distribuições que não estão fazendo partições de swap mais. Estão usando arquivo para isso, né? Que é o caso do Ubuntu, por exemplo. Eu instalei o Debian aqui na minha máquina, o Debian Buster, e eu não escolhi partição nenhuma para swap, tá? Vou mostrar para vocês o meu cenário atual aqui. Vejam, eu tenho uma partição /boot/efi e uma partição barra que está o meu sistema todo, incluindo minha home. Eu não fiz a home separada. Isso aqui está num SSD que eu tenho nesse notebook. Só que eu tenho um HD secundário nele de 1 TB, esse SDB1, que é onde eu vou colocar um arquivo que vai me servir de swap. Então ele não tem swap nenhum no momento. Se eu der um free-h aqui, vocês vão ver que eu estou usando 636 MB. Swap, ele está mostrando zero tudo aqui porque não tem swap. Para mostrar se eu tenho algum swap ativo, tem que ter o sudo aqui. Eu uso sudo swapon --show ou -s. Aí ele vai me mostrar nada, porque eu não tenho nada de swap. O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui que vai me servir de swap. Para criar esse arquivo, não sei se vocês se lembram que eu falei agora há pouco, eu vou criar aqui nesse ponto de montagem /storage, que é o meu HD externo. Assim, quando ele for usar swap, ele não usa o meu SSD. Ele usa o meu disco mecânico que está lá como secundário. Então, eu vou criar usando o fallocate. Esse fallocate serve para a gente alocar um espaço em disco para um arquivo, tá? Vou usar como parâmetro "-l" e vou colocar um tamanho nele de 8 GB. Eu não vou usar nunca esses 8 GB, mas eu estou fazendo aqui só para dar exemplo para vocês, tá? E aí eu vou indicar o caminho dele, que no meu caso aqui é /storage. Eu vou dar um nome de arquivo para ele aqui. Não precisa se chamar swap file, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, arquivo de troca. Vou deixar assim. Ele vai criar um arquivo de 8 GB. Quer ver, ó? Se eu mostrar aqui du-h /storage /arquivo de troca, ele vai mostrar que eu tenho 8.1 GB nesse arquivo, tá? Beleza, criei o arquivo. O próximo passo é indicar para o sistema que esse arquivo vai ser a minha swap. Vocês lembram que eu não tenho nenhuma swap ainda. Tem um outro passo aqui. Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou vendo o artigo que eu mesmo escrevi lá no Medium para não me perder em nada, tá? Se por acaso no seu sistema não tiver o fallocate, você pode fazer ele dessa forma, ó. Sudo dd, vocês devem conhecer o comando dd, né? Se não conhecem de usar, conhecem dos outros falarem. Muita gente usa para fazer pendrive bootável, né? Então vamos lá. O meu input file vai ser o /dev/0. Esse /dev/0 não é nada, ele vai encher de zeros nos bytes que eu vou indicar lá.
o output file vai ser o meu storage, arquivo de troca. Eu não vou dar enter aqui porque eu já criei ele, tá? Mas aí o block size eu vou colocar 1024, que é 1 KB. E o count, o BS serve para mostrar o tamanho de cada bloco, que vai ter 1 KB. E o count é quantos blocos eu vou ter nele. Então, eu vou ter aqui um número que eu vou colar aqui da minha anotação. 838-8608. Essa contagem de kbytes aqui é o equivalente a 8 GB. Mas vocês podem ver lá no artigo que lá tem tudo direitinho, tá? Enfim, criamos o arquivo. Agora, a gente tem que formatar ele com o tipo de arquivo swap, né? Aqui eu poderia fazer sudo mkfs.ext4, por exemplo. Eu ia transformar esse arquivo de 8 GB num volume ext4. Mas não é o caso, eu vou fazer um swap, né? mkswap, é só indicar o caminho dele, /storage, /arquivo de troca. Ele me avisou aqui que está com permissões inseguras no arquivo. Mas ele criou, tá? Ele criou aqui, deu um UID para ele, inclusive. Só que ele me avisou que ele está com permissões inseguras. E ele sugere usar o 0600. Então, o que eu vou fazer? Sudo chmod, vou alterar a permissão desse arquivo. Vou colocar 600. Só o root vai poder ler e gravar nele, tá? Então, chmod 600 no /storage, /arquivo de troca. Ele alterou as permissões, agora só o root pode gravar nele. O próximo passo é ligar a swap, ou seja, avisar para o sistema que esse arquivo que eu criei é a swap. Então eu vou usar o sudo swap_on, é swap on, e aí eu vou indicar o caminho dele, /storage. Peraí. São 2 P's aqui, por isso que ele não sugeriu. /storage, /arquivo de troca. Desculpa aí, pessoal. Errei aqui. Sudo swap on é com P mesmo. /storage, /arquivo de troca. Não sei porque ele não está deixando completar com tab aqui. Pronto, ele criou. Eu criei o arquivo, formatei ele como swap, mudei as permissões dele e agora eu liguei o swap nele, né? Então, se eu colocar agora aquele sudo swap_on --show para ele me mostrar, ele vai me mostrar que eu tenho um arquivo de swap aqui que ele já está usando. Ó. Se eu der o free -h agora, ele vai me mostrar a swap funcionando. Ó. Tem uma swap de 8 GB, estou usando 0. Se eu usar o comando top aqui, ele vai usar, ó, desculpa, ele vai mostrar minha memória aqui e tudo mais. E minha swap ele já vai mostrar aqui também. Ó. Ou seja, nesse momento, eu já tenho swap funcionando no meu sistema. E esse swap, como vocês puderam ver, não é uma partição de disco. É um arquivo que eu montei como swap e coloquei para funcionar aqui. Só que falta algumas coisas ainda para a gente poder colocar isso na inicialização do sistema, né? Deixa eu ver o próximo passo aqui. A gente vai precisar editar um arquivo. Eu vou editar usando o nano. O arquivo é o /etc/fstab. Esse fstab é a nossa tabela de sistemas de arquivo, ou File Systems Table. Ele indica que sistemas de arquivo o sistema tem que montar na inicialização, tá? E aqui dentro dele, eu vou diminuir um pouco a fonte. Deixa eu colocar em tela cheia o terminal aqui. Diminuir um pouco a fonte para ficar mais fácil de enxergar aí. Aliás, para caber tudo, né? Aqui o que ele tem? Ó? Ele tem o meu barra, que é esse UID aqui, tá vendo? Ele tem o meu /boot /EFI, com as opções dele. E ele tem o meu /storage, que é o meu disco secundário que eu falei para vocês. O que eu tenho que fazer aqui? E lá no final desse arquivo, vou até colocar um comentário aqui para deixar mais fácil. /storage, /arquivo de troca. É meu arquivo de swap. Tá? Você coloca o comentário aí se você quiser. Eu prefiro para deixar bem documentado.
Aqui eu posso colocar aquele UID que ele gerou quando a gente fez o swap nele, mas eu vou colocar o caminho, é mais fácil. Ó. Eu vou indicar para ele que o barra storage barra arquivo de troca é um do tipo swap. Aliás, eu tenho que pôr o ponto de montagem. Primeiro é o caminho, depois o ponto de montagem. Ponto de montagem de um swap é none, ele não tem um ponto de montagem. Depois o tipo dele é swap. E aí as opções de montagem dele. Você pode ver que tem um que tem aqui no erro para remontar. Tem um aqui que é o padrão. O do swap a gente coloca SW, é o padrão do swap, tá? E depois a gente coloca 0 e 0. Aqui pode ter quantos espaços vocês quiserem, tá? Se quiser deixar alinhadinho com os outros, por exemplo, deixa eu deixar igual os outros aqui, ó. Vou alinhar no barra storage ali, ó. O none. O swap eu vou alinhar aqui no xt4. O SW alinhar aqui no default. O primeiro 0 aqui e o segundo 0 aqui. Só para deixar mais ou menos alinhado. E aí aqui no nano, Ctrl O para salvar. Ctrl X para sair. E beleza. Na hora que eu reiniciar a minha máquina, eu já vou estar com a minha swap funcionando ali, tá? Só para recapitular aqui, ó. Sudo swap on, "-s". Ele vai mostrar aqui onde está o meu arquivo de troca. Ele pode ter qualquer nome. Se você quiser, você pode fazer no seu barra home, se você quiser. Se você quiser fazer barra home, barra Leandro, barra swap file. Em qualquer disco, se você quiser montar num pendrive, qualquer lugar, desde que você tenha esse disco e ele esteja montado, você pode colocar dentro dele, tá? E é isso. Para fazer o arquivo de swap é isso. Isso aqui é interessante porque você pode apagar esse arquivo, criar um maior se precisar. Você pode criar um menor se você não precisar de tanto espaço de swap. Você pode colocar em outro lugar. Você pode apagar ele e tirar do FSTab se você não quiser mais usar. Ou se eu for usar esse HD secundário numa outra máquina, eu posso tirar. Ele não vai ter partição lá atrapalhando. É só apagar o arquivo e pronto. E aqui no meu Debian eu crio outro swap file em algum outro lugar que sobrar, entendeu? E é bem bacana isso. Quer ver? Ó, deixa eu voltar aos comandos aqui, vou mostrar uma outra coisa para vocês. Eu sei que o vídeo já está ficando comprido, mas eu vou fazer um outro arquivo aqui de 1 GB apenas, só para mostrar para vocês que não é só com swap que isso dá certo, tá? Aqui dentro da minha home mesmo eu vou colocar um chamado só arquivo. Vou alocar um arquivo de 1 GB só para isso. Beleza, ele criou. Eu vou formatar ele, ó, sudo mkfs.ext4 arquivo. Beleza. E aí se eu der aqui um du-h arquivo, ele mostrou 600k, eu acho que eu errei aqui em alguma coisa. Não. Peraí, acho que eu esqueci um comando aqui. Tá. É isso mesmo, deixa eu criar de novo. fallocate sudo fallocate -l. Vou criar um de 2 GB. Arquivo 2. Tá? Vamos ver. Arquivo 2. Vamos ver agora quanto que ele tem. 2.1 GB. Então, sudo mkfs.ext4 arquivo 2. Ele formatou, tá? Só que aí, eu tenho um arquivo assim lá, só que ele não é um volume montado ainda, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, sudo mount arquivo 2 no meu barra mnt, por exemplo. Ele montou lá, tá certo? Se eu der um comando mount agora, deixa eu fazer um grep aqui, né? Sudo mount, vou dar um grep arquivo. Ó, ele me mostra aqui que eu tenho um volume montado, que é nesse arquivo aqui, ó,
que ele é um ext4, tá? E aí se eu for lá no meu gerenciador de arquivos, aqui ó, eu vou ter lá dentro de MNT, eu vou ter esse meu arquivo aqui. Então aqui eu posso criar, aliás, eu tenho que mudar a permissão lá porque eu fiz com sudo, né? Desculpa pela falha aí, tá? Sudo chon leandro /mnt. Agora eu sou dono de lá. Mkdir teste. Beleza, criei um teste aqui. Aqui pelo gerenciador de arquivos, provavelmente eu tenho que abrir ele de novo. Então eu vou lá no /mnt. Ó, criar documento. Vou criar um arquivo vazio. Teste. Não vou sobrescrever. Eu criei o arquivo vazio com o mesmo nome da pasta. Teste arquivo. Então criei ele aqui. Aí se eu for lá no meu terminal, cd/mnt, der um ls, está lá o meu arquivo. Então cat não, echo teste no meu arquivo teste, no meu teste arquivo. E se eu abrir ele aqui no editor de textos agora, tá lá escrito teste, tá? Mas isso aqui foi só, deixou o vídeo mais longo, mas foi só para vocês mostrarem que eu posso criar, só para eu mostrar para vocês que vocês podem criar um volume e montar ele a partir de um arquivo. Não precisa ser uma partição, ou um disco, ou um pendrive, etc, tá? Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês aí. Mesmo que vocês não façam um arquivo de swap para usar, mas para que vocês entendam um pouco como que funciona esse negócio de montar volume, tá? E é isso. Um grande abraço, muito obrigado e até logo, pessoal. Valeu!